Olá! Nesse vídeo eu quero te dar uma dica rápida, mas muito prática, que vai te ajudar com certeza no seu processo de avaliação fisioterapêutica com o seu paciente. É um site chamado Rehabilitation Measure Database. A gente vem aqui no Google, então, coloca o nome dele na barrinha de busca, dá um buscar, e é o primeiro elemento aqui da lista. Vamos clicar e a gente vê que se trata de um site que contém mais de 550 instrumentos que vão nos ajudar aí no nosso processo de avaliação. Como que ele ajuda? Ele ajuda a gente de duas maneiras. Vou mostrar então as duas formas como a gente pode utilizar o Rehab Measure Database. A primeira forma é quando eu já sei qual teste eu quero usar e coloco aqui na barrinha de busca do site, vamos usar o tag mesmo, o nome dele e dou um buscar. Dentro do site, realmente aqui ó, a gente tem informações sobre o Time Up and Go, a gente tem informações sobre ele com dupla tarefa cognitiva motora, a gente tem também outros elementos semelhantes, né, ao teste que a gente está procurando, mas eu quero saber exatamente sobre o Time Up and Go. Eu clico nele e ele me abre uma página com várias informações interessantes. Vou destacar aqui algumas relevantes. Primeira, a proposta do Time Up and Go. Quais os objetivos? O que ele avalia, portanto, de forma direta e indiretamente? Ele te mostra quais áreas ele pode ser aplicado, o que você precisa de instrumentos, né, para administrar o teste e também o custo dele. No caso aqui, o Time Up and Go não tem custo nenhum. Nesse botão, ele te dá mais detalhes sobre o instrumento. Então, a gente clica, ele vai baixar aqui um arquivo PDF, vou abrir, e realmente, ó, ele te dá informações bastante gerais e variadas a respeito do teste, como o paciente deve estar antes de começar, se ele deve estar usando o sapato ou não, orientações do que deve ser feito e também orientações do que não deve ser feito a respeito desse teste. Voltando lá então no site, na página do site, a gente desce mais um pouquinho e aqui a gente vê também uma coisa muito importante e interessante, que são as populações para as quais o TUG pode ser utilizado. Então, para o que ele é validado, né? A gente vê desordens vestibulares, pacientes pós-AVC, lesão medular, Parkinson, alguma lesão cerebral, demência, Alzheimer, né? E se a gente clicar numa delas, vamos clicar aqui no AVC, ele te traz especificamente para essa população valores de importantes medidas do teste, importantes propriedades de medida. Então, aqui, o valor do erro do instrumento, e ele também te traz, de forma também bastante importante, qual é a mínima mudança detectável para o TUG no paciente pós-AVC. Isso, então, é como eu utilizo o site quando eu sei qual instrumento realmente eu estou buscando. Mas pode acontecer uma outra situação, que é quando eu não sei qual instrumento utilizar, mas eu sei o que eu quero saber e para quem eu quero saber. Se a gente olhar, então, aqui embaixo da barrinha de busca, tem um monte de filtros que a gente pode utilizar. Então, ó, eu tenho um paciente, venho aqui em população, eu tenho um paciente, vamos ver aqui, com doença de Parkinson, e a respeito dele, eu quero saber, quero investigar melhor, quero ter na minha mão mais instrumentos relacionados direto ou indiretamente com marcha. Ainda, eu quero que esses instrumentos eles sejam gratuitos. Eu aplico esses filtros e aí eu busco. E ele me dá as possibilidades dentro desses filtros que eu coloquei. Então, paciente Parkinson, quero saber
conhecer mais instrumentos que avaliam direto ou indiretamente marcha dessa população e eu quero que eles sejam gratuitos. E ele me dá aqui, por exemplo, a análise funcional de marcha, ele me dá o Dynamic Gait Index, teste de caminhada dos 10 metros, que mais? O próprio Timed Up and Go, o índice de Bartel, o mini best test, né? E aí, mais uma vez, você vai lá e faz tudo de novo. Você abre o instrumento e, lá, você tem a proposta, qual o objetivo, a área que ele pode ser aplicado, o que você vai precisar para aplicar ele, o custo e tal. E mais detalhes do instrumento. Se a gente abrir aqui, vamos ver o que ele mostra. Ele dá pra gente, ele traz pra gente, olha só, exatamente o instrumento de avaliação, tá? Ele traz aqui pra gente toda a mini best test. O que é importante a gente ficar alerta? Duas coisas em relação a esse site, né, e também aos instrumentos. Primeiro, em relação ao site, pode ser que ele esteja com alguma coisa, alguma informação desatualizada. Então, é importante que você esteja atualizado em relação aí ao processo avaliativo do paciente. Outra coisa que você precisa saber é se esses instrumentos aqui que ele te trouxe são traduzidos e validados para a população brasileira. Como que eu sei disso? Vamos lá, então. Vamos de novo no Google, rapidamente. Vamos colocar aqui Google. Eu quero saber, por exemplo, se existe validação para o mini best test. Para o português. E aí, eu preciso procurar se existe validação do mini best test e do best test para o português. Olha lá, adaptação transcultural, vamos ver se tem aqui. Adaptação transcultural e análise de propriedades do mini best test e do best test para indivíduos idosos com doença de Parkinson. Então, aqui a gente acha a resposta para a nossa pergunta. Então, como que eu fico sabendo se existe validação ou não? Você vai no Google e coloca validação fulano de tal para o português. Aqui fica melhor, ó. Será que é validado? Ó, já tem até a ferramenta traduzida e feita adaptação cultural para o português. Então, sim, eu posso agora utilizar esse instrumento. Espero que esse videozinho de quase 10 minutos tenha te ajudado aí a desenrolar melhor a sua avaliação.